Ora, a sessão de hoje começa comigo a apresentar uma brevíssima apresentação mais ou menos conceptual. Ahm, eu espero pôr aqui agora sim os problemas técnicos resolvidos e partilhar convosco o meu ecrã. Mas a lógica daquilo que vos queria apresentar inicialmente é falar um pouco do elefante na sala e, portanto, no contexto do reporte de ISG. Portanto, a lógica é um bocado discutirmos o que é que em reporte de ISG se pode fazer e o que é que existe neste momento. Há uma diretiva comunitária que está mais ou menos congelada por algum conjunto de indefinições no que diz respeito às empresas, portanto, às empresas privadas, sobretudo, mas que é suposto entrar em vigor em empresas cotadas a partir deste ano e, portanto, isso é uma das coisas que está previsto. A extensão desse tipo de reporte a entidades públicas é uma questão de tempo e quanto mais rápido for e quanto mais preparados estivermos, melhor. E, de facto, uma das formas de aprendermos e de aplicarmos este conceito de reporte financeiro às entidades públicas é pedir emprestada a experiência das empresas privadas também no mesmo contexto. E nas empresas privadas, eles, no reporte de sustentabilidade, estão a pedir emprestado à informação contabilística e financeira a metodologia e o arsenal de reporte que existe aí. O problema é que, inevitavelmente, batemos na parede no confronto dos dois tipos de reporte, e é esse bater na parede que estamos a ver agora a ser discutido. A minha introdução é muito simplesmente discutir porque é que isto é um problema. Mas depois, a parte seguinte da Joana será a apresentação de soluções e, sobretudo, de um instrumental técnico que possa ajudar a reunir informação. O que existe neste momento para reporte de sustentabilidade de empresas são normas da mesma entidade que faz as normas contabilísticas internacionais, portanto, o International Financial Reporting Standard Foundation, ou board, se quiserem, que construiu, além dos IFRS, que são os reportes financeiros, dois standards, dois padrões de reporte de sustentabilidade, o IFRS S1 e o IFRS S2. Isto para vocês não é eminentemente útil, tirando o facto de estarem a lidar com empresas parcialmente que sejam que tenham um estatuto equivalente a empresas privadas, mas para empresas cotadas isto é irrelevante. E levanta bastantes problemas. Portanto, isso que eu gostava de fazer convosco era então analisar o elefante na sala, que é um pouco a transposição daquilo que é útil no reporte contabilístico financeiro para o reporte de sustentabilidade a nível das entidades, primeiro das empresas e depois das entidades públicas. Essencialmente, aquilo que existe de utilidade ou de objetivo fundamental do reporte financeiro é a utilidade na tomada de decisões de investidores e de outros agentes interessados e outras partes interessadas, mas sobretudo de investidores. Ora, se pensarem isto em termos de reporte de sustentabilidade, qual é que é? A utilidade é se invisto aqui, se invisto ali, se estou a fazer bem em investir em determinada empresa ou não, certo? Neste contexto do reporte de sustentabilidade, a questão torna-se mais complicada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, o que é que quer dizer a utilidade na tomada de decisões e que tipo de decisões é que estamos Só que eu não contava ficar aqui. a- Portanto, nós podemos é dizer que as duas estão ligadas. Ou seja, numa empresa, se a empresa não tomar, se o investidor não tomar uma decisão de apoio a empresas que são sustentáveis, a tomada de decisão, mesmo que seja financeira, não será viável. E, portanto, aqui estamos a enfatizar a questão da governance no ISG, mas também podemos ver isto de uma forma mais ampla. E é aqui que grande parte da teoria hoje em dia nos está a encaminhar, que é olharmos para a utilidade da tomada de decisões, não tendo apenas a utilidade financeira, portanto o lucro, mas outras dimensões
de utilidade. Utilidade ambiental, utilidade social, associada também à utilidade financeira. E nesse contexto, então, temos as três dimensões do E, do S e do G, incluídas nesta dimensão de reporte. Agora, isto levanta outro problema que ainda é maior. Portanto, já resolvemos o primeiro problema, que é o do objetivo principal, e podemos dizer é o mesmo, é o da utilidade, a utilidade é que é mais ampla. E agora o problema é, então, e como é que eu meço essa outra utilidade que é mais ampla, nas suas três dimensões? E um truque que vamos usar é, então, procurar ver que características é que a informação contabilística financeira tem que ter e perceber se isto se aplica também às empresas na dimensão sustentável. E era isso que queria ver convosco rapidamente. Ora, estas são as características de reporte financeiro. Já agora isto é traduzido do inglês diretamente, portanto, isto é a norma portuguesa, a tradução da norma portuguesa, ou a tradução para português da norma internacional oficial. E, portanto, os termos são compreensibilidade, que já agora vem do inglês understandability, portanto, não é comprehensiveness. Eu já explico a diferença entre os dois. Compreensibilidade tem a ver se as coisas estão entendíveis ou não estão entendíveis. A minha dúvida é como é que isto compara no reporte ESG, portanto, as mesmas características como comparam no reporte financeiro e no reporte ESG. Ora, a entendibilidade de um reporte financeiro tem muito a ver com os números que lá estão, são perceptíveis e refletem aquilo que aconteceu financeiramente na empresa. Agora, tentem fazer isto com o reporte do ambiente e com o reporte social. Que tipo de indicadores, que mapas é que vamos precisar que compreensivelmente, portanto, entendivelmente, reflitam aquilo que é a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade financeira da empresa. Já agora, neste contexto, as normas dão sugestões de alguns indicadores, mas não dizem como organizá-los, ao contrário do que fazem com a questão financeira, em que nos encaixam num balanço, numa demonstração de resultados, em mapas financeiros. Não há mapas de reporte de ambiental, nem mapas de reporte social. E isso é uma dificuldade que nós temos. Mas é exatamente por isso que é pertinente esta questão de encontrarmos um instrumental a seguir que nos mapeie os indicadores que estão disponíveis a nível local. A segunda característica, com subcaracterísticas, é a da relevância, ou seja, a informação tem que ser relevante. E tem que ser relevante em três subdimensões. Uma dimensão de materialidade, e portanto tem que ter impacto, e aqui quando falamos de impacto ambiental e de impacto social, estamos sobretudo a pensar na mesma maneira como pensamos em impacto financeiro, portanto é percebermos que impacto positivo é que aquilo que estamos a medir traz da empresa, da entidade para o ambiente e da empresa e da entidade para a sociedade e da empresa e da entidade para as suas contas financeiras e para a sua estrutura de governo interno. A segunda é a tempestividade, que é mais uma tradução algo infeliz do inglês, que dá a ideia de uma tempestade e não é nada disso. Isto tem a ver com a tradução de timeliness e, portanto, isto tem que vir a tempo, tem que estar circunscrito a um período de tempo bem definido e tem que ser temporalmente útil para a tomada de decisões. Ou seja, quando a informação sai, tem que ser útil para a tomada de decisões. Não se pode reportar a períodos muito antigos nem passados. O que na parte financeira é facilmente resolúvel com a questão de usarmos o ano fiscal ou algo semelhante a isso. Ora, no impacto ambiental e no impacto social, estamos a falar de horizontes temporais mais difíceis de delimitar. Porque não existe sazonalidade, por exemplo, social, da mesma maneira como existe sazonalidade de exercício da atividade financeira, não existe sazonalidade ambiental, muitas vezes essa sazonalidade é dentro do ano, e, portanto, isso coloca-nos algumas dificuldades de reporte ESG. Terceira dimensão da relevância tem que ser, em termos de custo, algo que acrescenta um benefício para a sociedade. Em termos financeiros, isto é bastante fácil de medir, quer dizer, não vale a pena estarmos a escalpelizar em demasia determinadas dimensões da empresa, porque o custo de fazer isso é demasiado grande para o benefício que traz. Mas se calhar já não é tão evidente
no caso do reporte ambiental ou no caso do reporte social. Portanto, isto, já perceberam a lógica daquilo que eu ia dizer, é comparar aquilo que são coisas que são bastante acessíveis e instituídas na mentalidade do reporte financeiro e ver que dificuldades, que é o tal elefante, é que se transpõem no reporte do ISG. E já perceberam que essas dúvidas são imensas. Terceira característica, a fiabilidade. A representação tem que ser fidedigna. Aqui também mais uma tradução, esta por acaso bastante fiel, porque é faithful representation, portanto, a representação tem que ser fidedigna da entidade que estamos a analisar. A dificuldade que existe aqui, o elefante na sala que existe aqui, ligado muito a todos estes, é que muitas vezes, no que diz respeito a reporte de sustentabilidade, aquilo que está a ser pedido às empresas e que vai ser pedido também às entidades públicas e, como tal, também aos municípios, é que o reporte não se cinja, o reporte ambiental, por exemplo, ou o reporte de sustentabilidade social, não se cinja àquele número de contribuinte, por exemplo. Porque é esse o truque que nós usamos no reporte financeiro. É circunscrever o reporte a uma empresa. Aquilo que nos está a ser pedido agora de reporte de sustentabilidade é toda a cadeia de valor. Ou seja, nós temos que assegurar que não apenas aquele número de contribuinte respeita as questões de sustentabilidade social e ambiental, mas que todos os seus fornecedores, que estarão a montante, desculpem, e todos os seus clientes que estarão a jusante, desculpem, portanto, toda a cadeia de valor tem que respeitar isto. Imaginem o que era se nós, como empresa, por exemplo, ou como entidade pública, tivéssemos que reportar não apenas as nossas contas, mas validar as contas de todos os nossos fornecedores numa perspectiva financeira e todas as contas dos nossos clientes numa perspectiva financeira. Isto vai levantar sérios problemas de representação fidedigna, porque nós podemos responder pela representação fidedigna da nossa entidade, mas vamos ter muita dificuldade em responder pela representação fidedigna de quem está a montante e de quem está a jusante. E, portanto, isso é uma dificuldade que, neste momento, as grandes empresas cotadas que vão ter que começar com reportes deste tipo estão a sofrer. E estão a exigir aos seus clientes e aos seus fornecedores uma bateria de informação bastante avultada. E aqui é importante terem em conta, porque, por exemplo, um banco que presta crédito a uma entidade, a uma autarquia, vai começar a pedir que a autarquia, enquanto cliente desse banco, forneça também informação fidedigna sobre a sua sustentabilidade. Não porque seja importante auditar as contas da autarquia, mas porque o próprio banco tem que fornecer essa informação para a sua própria informação de sustentabilidade. E, portanto, o que é que nos vai acontecer? Podemos não ser obrigados a fornecer esta informação por questões de reporte da entidade, mas acabamos por ser apanhados indiretamente a ter que dar informação de sustentabilidade porque o nosso banco tem que o fazer. É por isso que nós vamos começar a ver exigências, aliás, já estamos a ver, exigências, por exemplo, de qualidade energética das casas que compramos e quando pedimos um empréstimo ao banco, porque o banco precisa dizer que aquilo que está a emprestar não é para casas que não sejam sustentáveis em termos energéticos, por exemplo. E, portanto, começamos a ver uma necessidade de reporte e uma carga de compliance em todas as entidades, independentemente de elas estarem obrigadas a reportar imediatamente. E daí precisarmos ter a casa arrumada em termos de informação disponível para fornecer. E é por isso que nós achamos que esta questão é importante. Uma das coisas simpáticas da característica contabilística é a subcaracterística seguinte da substância sobre a forma, quer dizer que é uma espécie de dispensa de normatividade, ou seja, não importa a forma como reportam, importa mais a substância do que existe. Esta é uma válvula de escape que eu estou convencido que no que diz respeito a ESG vamos usar muitas vezes. Ou seja, mesmo que a forma de reporte seja distinta daquilo que é norma ou que a norma estabelece, eles vão ter que abrir muitos alçapões e muitos atalhos de substância em que nós possamos dizer pode não ser esta a forma correta ou comum de reportar esta sustentabilidade, mas é aquilo que melhor descreve a substância da sustentabilidade do que estamos a fazer.
As outras duas subcaracterísticas seguintes são a da neutralidade, ou seja, não pode haver subjetividade inerente àquilo que estamos a reportar e, portanto, temos que ser o mais neutros possíveis e o mais objetivos possível. E a forma de garantirmos essa neutralidade é através de um mecanismo de reporte que seja o mais isento possível e que agregue os números da melhor forma possível. O seguinte é uma coisa que tem muito a ver com a normativa contabilística de ser o mais conservador possível no sentido de prudente, se quiserem um termo que é pedagogicamente mais fácil de entender, embora não tenha nada a ver com isto, mais pessimista possível. E, portanto, o reporte que vamos fazer financeiro é um reporte pessimista neste contexto. Eu costumo ensinar isto aos meus alunos do reporte financeiro, explicando que o motivo não é para que depois tudo o que venha à rede financeiramente seja peixe, não é? Portanto, não é uma ideia de estou-vos a dar as piores notícias possível e, portanto, tudo o que vier acima disso é melhor do que isto. A lógica é um bocadinho diferente. A lógica tem muito a ver com a característica da comparabilidade que aparece a seguir. É para nós estabelecermos um padrão neutro que não seja, este é o reporte desta empresa, mas eles lá são muito otimistas. Ou este é o reporte desta outra empresa e eles lá são muito pessimistas. Se estabelecemos que toda a gente tem que ser pessimista, estamos a introduzir um padrão de comparabilidade que reduz a subjetividade que aqui temos. Finalmente, a plenitude, ou seja, a informação tem que ser completa. E aqui remeto-vos outra vez para o que disse quando falei da representação fidedigna. Completa em relação a quem? No reporte financeiro é completa em relação àquele número fiscal. No que diz respeito ao reporte de sustentabilidade, que vai de montante até a jusante, vai da nascente até à foz do rio, da cadeia de valor, olhando para ela como um rio, vai ser mais complicado nós falarmos de plenitude. Se nos escapam fornecedores de fornecedores, se nos escapam clientes de clientes, depois temos um certo número de problemas que podem acontecer e sermos acusados de ter faltado nesta dimensão da plenitude no que diz respeito à sustentabilidade. E isto é uma coisa que é preocupante no contexto do reporte e eu acho que ainda não estamos num estádio de desenvolvimento deste contexto tão grande quanto se gostaria. A comparabilidade é uma coisa em que nós no CESOP somos bastante versados, uma vez que fazemos a análise para os 308 municípios e, portanto, estamos sempre atentos a questões de comparabilidade, mas a ideia não é fazer aqui uma corrida nem um ranking de ESG, é muito mais da tal tomada de decisão e da análise do que estamos a fazer. Finalmente, a imagem verdadeira e apropriada, e eu aqui quase que me limito a dizer duas palavras sobre esta característica, quer dizer, mal era, não é? Portanto, que andássemos a querer mentir neste contexto. E, portanto, como notam, esta questão da comparação das características no reporte para ESG é muito ambicioso e muito difícil de fazer. Neste momento, existem duas normas de reporte de sustentabilidade, uma que descreve mais ou menos estes princípios e estes elefantes em cada uma destas características, e outro na questão do clima, portanto, que já dá algumas indicações sobre o reporte do clima, se depois associado ao link deste seminário, eu posso disponibilizar os links para os documentos dos padrões, mas estes aplicam-se às empresas cotadas. Ainda só se aplicam às empresas cotadas. Mas, como já vos expliquei, isto implica toda uma cadeia de valor que passa já por qualquer um de nós nesta altura. Dois comentários finais, espero, Joana, não estar a tomar demasiado tempo, penso que não. Dois comentários finais sobre aquilo que está em causa e voltando um pouco atrás, aqui na tomada de decisões. No que diz respeito a municípios e empresas municipais e a empresas públicas, o que está em causa em termos de tomadas de decisões é tomadas de decisões de políticas públicas. E as tomadas de decisões de políticas públicas são fundamentais. Não são decisões de investimento, também são, porque são decisões de alocação de orçamentos, mas essas decisões de alocação de orçamento têm por trás tomadas de decisões de políticas públicas. E vamos ser obrigados a escolher bem determinantemente entre ambiente, o entre não é exclusivo, é cumulativo, ambiente, social e sustentabilidade financeira na tomada de decisões
de políticas públicas. E, portanto, isto é algo que temos vindo a trabalhar no CESOP local há bastante tempo, e, portanto, é a questão das policies, para usar a expressão inglesa. E depois a segunda nota, neste contexto genérico sobre políticas, sobre o reporte de ESG em entidades públicas, é sobre o G, é sobre o governance. É que aí estamos a falar de politics, estamos a falar do governo e da política de governo das entidades públicas. Estamos também a falar de questões políticas de ausência de corrupção, transparência, solidez das instituições. Portanto, olhando para os nossos ODS, estamos a falar muito do 16 neste contexto, mas estamos a falar das duas dimensões, e uma delas é claramente politics, no que diz respeito à governance. Desculpem lá os anglicismos, nós de facto temos alguma dificuldade em latinizar muitas destas expressões, em relação à governance dos municípios e das instituições públicas. E isso faz com que teremos que capacitar melhor os nossos policy makers, portanto, os nossos fazedores de políticas públicas, portanto, os nossos políticos, neste contexto. E era isso que vos queria terminar dizendo. É o esforço que estamos a fazer no CESOP local que me devem reparar. Há uma coerência de atuação neste contexto de melhorar e capacitar as entidades, de elevar o discurso das políticas públicas locais através da criação de instrumentos ou de programas. Passa a publicidade ao nosso programa de sustentabilidade e liderança local, que se iniciará brevemente, mas neste sentido. Em relação ao que nós estamos a fazer e a sugerir, e a passar a palavra à Joana para que nos explique o que é esta iniciativa, e ficarei disponível para responder a qualquer questão que tenha. Obrigado, Joana. Muito obrigada, Ricardo. Vou partilhar o meu ecrã agora, se conseguir retirar o seu. Opa. Acho que até consigo, sem isso. Pronto, então, muito boa tarde novamente. Sim, depois dessa excelente conceitualização e do professor Ricardo sobre o que é que são o ESG, quais são os princípios orientadores dos critérios ESG, como é que esses estão a ser utilizados no setor mais privado, eu vou então apresentar o nosso novo projeto do CESOP local, que é o SIGMA, o Sustainable and Innovative Governance Model for Authorities. Vou começar primeiro com uma pequena contextualização, mas vai ser muito breve, porque sei que aqui temos muitas pessoas que nos conhecem muito bem. Para as pessoas que ainda não conhecem muito o CESOP local, podem consultar a nossa plataforma cesoplocal.cp.pt, onde terão ali todas as informações, mas este projeto do SIGMA enquadra-se então dentro do projeto Territórios Sustentáveis. Este projeto Territórios Sustentáveis foi criado em 2017 com a Unidade de Investigação Aplicada do CESOP local. Este projeto é, na realidade, uma rede também de municípios. Contamos com 27 municípios membros neste momento e outros parceiros institucionais, e temos como ambição, como foi muito bem explicado pelo professor Ricardo, a ambição de trabalhar com os municípios para uma melhoria das políticas públicas, para uma tomada de decisão mais informadas, e isso vamos passar por 3 áreas de atuação, áreas de investigação, não é? Que vão ser o território, as organizações e a questão da participação. Em termos de território, temos bastante trabalho feito. Temos naturalmente o Índice de Sustentabilidade Municipal, que muitos de vocês conhecem, que sejam da rede ou não, que é uma ferramenta de monitorização do grau de sustentabilidade do território municipal. Por isso estamos aqui a falar de uma avaliação do estado do território, não é? E não da atuação das câmaras municipais. Este índice, pronto, tem um modelo então
de indicadores disponíveis para todos os municípios, o que permite efetivamente uma comparabilidade entre os municípios e também entre a média da região e do todo nacional, mas também trabalhamos com os municípios da rede em melhorar essas ferramentas de monitorização para termos aqui uma imagem cada vez mais atual e mais precisa e mais pertinente para o município através do desenvolvimento de ISMs, que são ISMs personalizados ou ISMs temáticos concentrados numa área em particular, uma área de atuação, por exemplo, da Câmara Municipal. E também a UN Habitat, enquanto parceiro da rede, também fomos adaptando o Global Urban Monitoring Framework para a realidade portuguesa, com indicadores que refletem mais, que refletem mais a realidade portuguesa, e estamos então nestes trabalhos com eles. E do lado das organizações, pronto, aqui as organizações ainda há muito para fazer, ou seja, nós desde o início tentámos trabalhar sobre a questão das organizações, porque, como dizia muito bem um dos criadores deste projeto, o José Fidalgo, nosso que entretanto já não está connosco, não há territórios sustentáveis sem organizações sustentáveis, e então foi sempre muito importante para nós trazer essa análise das próprias organizações, das autarquias locais, neste caso as câmaras municipais, porque são nossos principais parceiros, mas não só. E durante muito tempo tentámos trabalhar numa ferramenta que iria beber na questão da APQ, da CAF, desculpa, da CAF, do Common Assessment Framework, que é um modelo de da excelência de qualidade, não é? E pronto, não está abandonado de todo este projeto, mas teve alguns avanços e recuos, e do lado e achamos que nesta perspectiva os ESGs podem, os critérios ESG podem ser o que nos faltavam para conseguir concretizar esta ferramenta de monitorização internas dos processos e da atuação municipal. Ou seja, temos também o ISM Eficiência, que está também numa primeira fase, onde tentamos olhar para os orçamentos e planos municipais ao olhar dos ODS, mas também queremos concretizar este trabalho com uma medição do impacto desses investimentos financeiros, e então, nas organizações sustentáveis, medir o impacto dos processos internos para a sustentabilidade também, e o reporting ESG pode ser a nossa porta de entrada, ou não, a porta de entrada já temos, mas talvez o facilitador, uma porta para facilitar a concretização desses dois projetos. E é nesse contexto, então, que à vista da importância dos critérios ESG nos últimos anos, achamos que faz também sentido, talvez, as autarquias virar-se para esta questão do ESG. O Sigma, então, tem um objetivo muito claro, é elaborar um modelo padrão dos critérios ESG, mas para os municípios. Aqui com vários destinatários. Inicialmente vamos nos concentrar nas câmaras municipais, vamos trabalhar com câmaras municipais, mas é o nosso objetivo que esse modelo padrão possa ser também adaptado e por outro tipo de governos subnacionais, como as freguesias, há comunidades intermunicipais, há CCDRs, e claro, também faz sentido esses critérios também serem adotados dentro das empresas municipais. O modelo de trabalho. Então, o modelo de trabalho vai ser o nosso modelo de trabalho que temos já há muitos anos dentro da rede CESOP local, que é um trabalho de investigação aplicada com o processo de cocriação com os vários membros dos grupos que vão entrar dentro do projeto. Ou seja, nós precisamos, nós estimamos extremamente importante assegurar que os nossos projetos não são feitos à porta fechada dentro de uma universidade, porque nós não temos conhecimento do terreno, vamos dizer. E foi um grande sucesso
até agora, de trabalhar com essa rede de municípios, desses 27 municípios, foi mesmo um sucesso em termos dentro dos nossos projetos, porque eles trazem então uma perspectiva enquanto os destinatários desses produtos, o facto de ter um constante feedback e ter esse processo de cocriação permite que estamos a criar ferramentas no qual eles se revejam e que permite dar uma perspectiva mais real da realidade que eles vivem no dia a dia. Por isso, como é que estamos a pensar a trabalhar? Estamos a pensar a trabalhar com, naturalmente, o grupo de investigadores do CESOP, que irá trabalhar em grande interação com um grupo focal. Este grupo focal será composto, então, de municípios pilotos, municípios membros desses municípios que vão se dedicar a nos ajudar a trabalhar e a investigar e a afinar os conceitos. E estamos a contar com talvez um grupo de trabalho alargado de outros municípios, de outros parceiros, de outros consultores externos que queiram talvez entrar no processo e dar feedback sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, desse trabalho em particular. Vai haver então vários tipos de interações. Vamos fazer naturalmente reuniões regulares com o grupo focal. Reuniões basicamente online e de forma pontual também fazer uma reunião com o grupo alargado, ou seja, trabalhar interno com o grupo focal no desenvolvimento das propostas e submeter ao feedback ao grupo mais alargado a seguir. Estamos também a visionar uma plataforma online onde serão colocados todos os desenvolvimentos do nosso trabalho e com a esperança que possamos ter um campo de recolha de contributos ou também de inscrição ao grupo alargado, claramente, mas também de contributos, mesmo que sejam anónimos, de pessoas a dizer, naquele ponto acho que não faz sentido porque, etc., com argumentação, naturalmente, que depois poderão ser discutido com o grupo focal, mas também com o grupo alargado e depois, eventualmente, integrado dentro do nosso trabalho. Quais são as etapas que estamos, pelo menos até agora, a pensar estabelecer, concretizar? Primeiro, nós vamos começar pela base, que vai ser o levantamento das práticas de reporting de sustentabilidade que são feitas atualmente, que já foram feitas por municípios portugueses. Um princípio muito importante que temos dentro do CESOP local, que é algo também, já discutimos com a Habitat também, eles acham isso muito importante, é não duplicar trabalho, ok? Estamos a criar uma nova ferramenta, mas não quer dizer que não haja elementos que já foram criados, que já foram desenvolvidos pelos municípios ou por outras entidades, que não possam fazer sentido de serem integrados aqui para não duplicar o esforço das câmaras municipais. Sabemos que os técnicos municipais e o diretor e o executivo estão sempre a ser bombardeados de propostas, de solicitações de dados, de informação, pronto. E é importante esse trabalho não ser um peso a mais, mas um aproveitamento do que já fazem. Pronto. E então achamos que olhar para as práticas de reporting já existente é uma primeira etapa. Depois iremos então tentar identificar então as sinergias entre os critérios ESG e as informações que neste momento estão a ser levantadas de forma uniforme para todas as câmaras municipais de Portugal, ou seja, que dados estão a ser disponibilizados para todas as câmaras municipais, facilmente acessível pelos técnicos ou pelos investigadores, e como é que essas informações possam talvez ser úteis e funcionar, ser alinhada com os critérios ESG. Mas se nós constatamos que há critérios, que há uma falta de informação relativamente a alguns critérios, por exemplo, sabemos que na questão da governança não é muito simples, ou seja,
Há alguma informação em termos... Há muita informação até na questão social, há alguma informação nas questões ambientais, apesar de sofrer de muitos defeitos, de serem poucas regulares ou talvez não serem apresentadas num âmbito municipal. Mas sabemos também que a questão os indicadores sobre dados sobre governança, qualidade da governança, são difíceis de encontrar. E então nesse tipo de momento tentarmos então definir ou identificar mecanismo de levantamento da informação dentro eventualmente das câmaras municipais, ou freguesias, ou CIMs, etc. Que depois então iremos naturalmente tentar então definir métricas coerentes para então as autarquias, que sejam então alinhadas naturalmente com os critérios ESG. Nós achamos que é importante termos assim métricas bem definidas, fáceis de implementar, para termos a certeza, sobretudo se nós queremos depois avançar com uma questão de comparabilidade, temos a certeza que os dados, a informação está a ser recolhida da mesma forma e os indicadores construídos também de uma forma muito semelhante, para termos a certeza que esse reporting comparativo seja verdadeiramente comparável. Nós propomos também, isso é uma ideia que pronto, não, é algo que nós gostaríamos, achamos que faz sentido, mas não poderá ser uma questão opcional, algo que poderá ser deixado de lado, mas mas tentaremos propor metas para atingir para cada indicador, se possível, baseado no nosso conhecimento dos ODS, porque os critérios ESG são alinhados com a visão ODS, a da Agenda 2030, pelo menos, ou alinhado com estratégias que sejam nacionais, europeias, etc. E gostaríamos também, achamos que faz sentido tentarmos ter ali um conjunto uma identificação de boas práticas na questão da sustentabilidade, ou seja, tentarmos, com base no que já existe e com base nessas boas práticas, ter uma lista de ações, atividades que são boas práticas no sentido do ESG, não é? Uma espécie de ter um portfólio dessas medidas que então irão ajudar os municípios a caminhar no caminho da sustentabilidade, ou pelo menos inspirarem-se. Essas etapas de trabalho vão ser realizadas ao longo de um processo que vai ser cíclico, ou seja, claramente vai depender em que momento vamos nos encontrar e também vai ser um bocadinho dividido por blocos de análise. Estamos a imaginar um bocadinho os blocos por cada critério ESG, não é? Environment, ambiente, social e governança, apesar dos três não serem exclusivos, não é? Temos que ter sempre uma interligação. Vamos ter um processo assim de revisão bibliográfica, principalmente do lado dos investigadores do CESOP local, com depois a apresentação e desenvolvimento com o grupo focal, não é? Onde aqui vamos então trocar propostas, ideias. Depois vamos ter uma revisão desses novos desenvolvimentos e um debate à volta desses desenvolvimentos com aqui o grupo alargado, não é? Naquelas reuniões mais alargadas, depois de terem enviado os contributos. E uma vez este bloco desenvolvido e revisto, criar este bloco dentro da plataforma online. Porque a plataforma online que nós queremos que seja usada durante o processo de desenvolvimento como fonte de partilha da informação e de recolha de contributos, poderá também
nós estamos a pensar numa plataforma que terá uma utilidade, outra, uma vez eventualmente o projeto terminado ou concretizado, ou não é finalizado, porque nós no Seja pelo Cargo gostamos muito dessa questão da melhoria contínua e acreditamos que tudo possa sempre ser revisto e melhorado com o tempo. Mas temos, pronto, então esses 2 produtos finais estão a ser pensados. De um lado, então, um documento com um modelo de reporting ESG para as autarquias locais, no qual nós gostaríamos de apresentar uma lista de indicadores principais e uma lista, ou seja, indicadores que consideramos que deviam ser, que deviam e podem ser reportados por todas as câmaras municipais. Vou centrar agora o meu discurso sobre as câmaras municipais, porque vai ser pensado primeiramente assim. Então, indicadores que devem e podem ser reportados por todos, ou porque sabemos que a fonte de informação é acessível para todos, ou porque sabemos que são dados que todas as câmaras municipais têm, ou podem tipo de informação que podem levantar. Depois, queremos também propor uma lista de indicadores secundários. Esses indicadores seriam indicadores que vão ser opcionais e de uma certa forma é para os municípios poderem um bocadinho se apropriar em relação ao contexto, que seja do território, que seja da Câmara Municipal, porque sabemos que todas as câmaras municipais não têm exatamente a mesma estrutura, os mesmos processos, e então às vezes, nessa lista de indicadores irem buscar indicadores que correspondem mais à sua realidade e que poderá não corresponder à realidade de uma outra Câmara Municipal. Colocaremos também, então, essas propostas de metas baseadas, então, nas estratégias nacionais, europeias ou Agenda 2030 e, eventualmente, então, ter eventualmente essa questão de boas práticas ESG, com aquele portfólio de boas medidas que permitem então caminhar no bom caminho. E o segundo produto seria então essa plataforma online, que seria então de acesso livre, que então na primeira fase seria de troca de ideias e de contributos, mas também essa permanecer para os restos dos municípios terem acesso a toda a documentação, inclusive o modelo, não é? Eventualmente ser um repositório de boas práticas aqui externas, não é? De municípios possam propor as suas boas práticas e eventualmente que isso pode ser um bocadinho mais complicado, mas e de acordo com a visão que poderemos ver dentro podemos aprofundar com o grupo focal e alargado, ter um local de extração e partilha de dados, ou seja, para os indicadores principais para os quais os dados já estão disponíveis em plataformas em base de dados públicas, nós tentarmos reunir ali diretamente os dados desses indicadores e assim um município que queira desenvolver o seu reporting ESG possa ir na plataforma, extrair o nosso modelo, a nossa lista e também diretamente os dados já disponíveis que então eles não vão ter que ir buscar à direita ou à esquerda, não é? Nas várias plataformas, terem ali as coisas eventualmente já calculadas, não é? Para quando os dados são de forma bruta e que nós propomos um indicador mais composto, poderem ali descarregar diretamente os dados e eventualmente até os próprios municípios ali poder fazer uma demonstração do tipo de informação que eles recolham internamente. Este evento, este IDL, era para então apresentar este novo modelo do Sigma, deste projeto que vai arrancar. Então este é o nosso evento de arrancamento do projeto. Gostaríamos então de convidar qualquer município ou entidade que tenha interesse em participar para eventualmente entrar em contato connosco para fazer parte do grupo alargado, a quem então ao longo do trabalho iremos enviar e-mails com os desenvolvimentos e serão convidados àquelas reuniões online para discutir esses desenvolvimentos. Pronto, obrigada. Obrigado, Joana.
Eu não sei se há mais alguma nota técnica sobre a plataforma que queiram introduzir. Não havendo, o que nós estamos é disponíveis para questões que nos possam colocar, com uma nota que também queria deixar de alguma tranquilidade sobre este tipo de reporte. Ou seja, isto é uma coisa que vai dar algum trabalho, é uma coisa que em termos sociais, ou seja, em toda a sociedade vamos ter que fazer, portanto, vai criar novas necessidades e novos imperativos, mas tem que ser visto como um investimento. Ou seja, isto não é um custo nem um lastro para as entidades nem para a sociedade. Se o for, é porque não está a ir no caminho certo da sustentabilidade, nem do desenvolvimento. Portanto, se isto for apenas mais um encargo burocrático e de compliance que todos temos que seguir, sem percebermos o que estamos a fazer, é também uma perda de tempo completa. E o nosso objetivo é precisamente evitar que isso aconteça. Por mais que isto nos pareça uma coisa que vai trazer um encargo grande e vai, em termos de estrutura, o tal custo, o benefício para as entidades e, sobretudo, para a sociedade, portanto, para os stakeholders, como há bocado dizia, as partes interessadas destas entidades, sejam elas privadas, sejam elas entidades, empresas públicas ou entidades públicas, tem que ser maior do que o custo que isto nos impõe às várias estruturas. Porque senão é perda de recursos e desperdício de recursos, e já agora é exatamente o contrário da sustentabilidade. Portanto, é exatamente isso que nós queremos evitar. O que nós achamos é que isto é muito melhor feito em articulação do que individualmente, porque aí vamos todos puxar para sítios diferentes. E nesta altura, não havendo ainda normas sólidas, estabelecidas, que tenham que ser seguidas, abre-se também algum campo de entendimento e de estudo e de compreensão daquilo que possam ser caminhos futuros. E então, se ocuparmos esses caminhos e estivermos em condições de dar sugestões, estaremos seguramente na vanguarda da aplicação das políticas públicas nestes contextos e no seu reporte à sociedade. Desculpem lá aqui o discurso, mas de facto acho que estamos aqui num ponto, quer dizer, esta questão, eu sou professor destas áreas do reporte há muitos anos, não é? Portanto, e a história da contabilidade é engraçada, quer dizer, já agora ficam com algumas anedotas sobre isto, porque um, há registros passa a redundância, há registros contabilísticos, há registros arqueológicos de registros contabilísticos na sociedade Inca. A sociedade Inca não tinha alfabeto e, portanto, os tipos conseguiam fazer reporte contabilístico sem escrever, quer dizer, Portanto, aquilo que eles faziam era com nós e com uns cordões e umas tiras. E, portanto, esta questão do reporte e do registro é uma coisa ancestral e inerente àquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, não havia uma sociedade organizada sem esse tipo de reporte. E os tipos foram encontrar soluções, fazendo nós em cordamos, se vocês quiserem procurar uma coisa chamada Quipus na internet, que é de quanto o IPU encontra um conjunto de artefactos que são estranhos e que os espanhóis, claro, que desfizeram uma data deles, porque achavam que aquilo era superstições e coisas do género, e aquilo era pura e simplesmente reporte contabilístico. Aliás, reporte fiscal, que era o que interessava, eram os impostos que as pessoas pagavam. E isso era uma forma de conjugação da sociedade. Se forem aos fenícios, eles inventaram a contabilidade, e eles sim tinham um alfabeto, mas esta questão do reporte é uma coisa que tem milénios. Reporte de sustentabilidade tem 3 anos. E, portanto, estamos num estádio de reporte. É normal que estejamos com dúvidas em relação a isto. Portanto, é normal que não saibamos quais os caminhos a seguir. E aqui a solução é juntarmos todos, pormos aqui as cabeças todas a pensar e arranjarmos soluções para estas questões e para estes problemas. E é isso que nós nos dispomos a fazer convosco. Jorge, desculpe lá, não sei se tem algum comentário que queira acrescentar. O Jorge é um dos instigadores, como sempre, destas boas ideias que nós fazemos aqui, e esta é mais uma. Passo-lhe um pouco também o microfone para que nos possa falar um pouco do que o motivou a puxar por nós neste contexto. Obrigado, Ricardo.
Boa tarde a todos. Não tenho muito a acrescentar, de facto. Portanto, como sabe, eu sou mais de trabalhar do que de falar. Mas sinto que esse é o papel da universidade. Liderar processos de investigação aplicada. Portanto, temos muita experiência em fazer coisas. E, portanto, no fundo, estamos a colocar à disposição dos municípios a nossa capacidade de mobilização, demonstrada por 7 anos de trabalho que, enfim, que se expressa nos relatórios de ISM que foram criados. E, portanto, já é algum lastro, não é, que nos permite Sim. fazer este tipo de propostas, que pode parecer assim incipiente. O que é que estes fulanos vêm aqui dizer se não se tem nada para mostrar? Não, temos uma preocupação e temos capacidade de liderar um processo conjunto de investigação e, portanto, é isso claramente que está aqui a iniciar-se. Portanto, eu estou na área mais técnica. O que nós gostaríamos era de ter a capacidade de ser um repositório de... Não são só boas práticas, é de exemplos e de modelos. Portanto, o município quer fazer uma coisa qualquer numa determinada área. Portanto, que ter a prática de vir ao repositório da Católica, ver se existe alguma coisa que já foi feita, era um dos nossos sonhos, quer dizer, e, portanto, permitir que as pessoas não tenham que estar sistematicamente a reinventar-se. Nós assistimos nas muitas deslocações que fizemos aos municípios, a que há imensa gente competente, com muito boas ideias, mas depois não as partilham e, portanto, nós gostávamos também de ser aqui um espaço de partilha onde, pela natureza da nossa atividade não comercial, portanto, estamos muito à vontade para poder partilhar com as pessoas aquilo que fazemos e promover um bocadinho um trabalho conjunto que não é muito boa prática em Portugal, mas que deveria passar a ser, não é? E pronto, é o que temos para já. Boa vontade e muita determinação em fazer coisas. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Nós estamos disponíveis para responder a questões imediatas e, sobretudo, para questões e desafios de médio e de longo prazo. Portanto, era isso também que queríamos pedir-vos que nos lançassem enquanto desafios. Presumo que o silêncio tenha mais a ver com também estarmos todos em antecipação dos próximos tempos mas a Joana disse para se inscreverem, para nos manifestarem uma intenção de se inscreverem. Se calhar repetir um pouco essa parte, Joana, para que os próximos passos sejam claros também. Sim, nós já temos um grupo focal já estabelecido com membros da rede, mas estamos abertos a qualquer participação de municípios ou de outras entidades que sejam, como dizemos, falámos também das CIMs, das freguesias, estão mais do que bem-vindos a participar, que sejam ou não da rede, gostaria de clarificar isso, para integrar então o grupo alargado. Para já solicitamos a manifestação de interesse de serem enviado para o nosso e-mail, o cesop@ucp.pt. Podem também enviar para o cesoplocal@ucp.pt, mas vocês, tendo recebido os convites do cesop@ucp.pt, imagino que é mais fácil escrever para lá. Quais são as próximas etapas? As próximas etapas somos nós, o CESOP local e o grupo focal, que vamos então pôr as mãos na massa para avançar com contributos, para avançar com o trabalho de investigação. O grupo alargado será contactado uma vez esse desenvolvimento, uma parte dos desenvolvimentos feitos, não é? Vamos trabalhar por blocos, vamos pegar um assunto de cada vez e vamos ter assim esse ciclo. Achamos que funciona melhor dessa forma que tentar fazer tudo de uma vez, e sobretudo na questão dos grupos focais e grupos alargados, assim pode-se também identificar pessoas que estão mais à vontade com um tema ou outro, não é? Sendo que aqui
vamos falar de ambiente, vamos falar de social, vamos falar de questões financeiras, vamos falar de governança. É importante também que a cada bloco talvez possa ser uma pessoa que tem mais conhecimento nesse bloco para trabalhar e evitar talvez de desviar atenções. Então sim, o grupo alargado será contactado, vai ser especificado o tema, o bloco em desenvolvimento, os desenvolvimentos propostos, e geralmente irá seguir com o convite para uma reunião online de partilha de comentários, discussões. Claro, se não tem disponibilidade no dia onde vai ser organizada a reunião, poderão na mesma enviar contributos por e-mail. Será para já, vamos funcionar assim, até termos uma plataforma operacional para a recolha direta desses contributos. Essas vão ser as próximas etapas. Muito bem. Gisela, queria dizer alguma coisa? Gisela, Olá, como está? Olá, Gisela, como é que faz? Olá, boa tarde a todos. Desde já parabenizar por este lançamento deste projeto, que nos vai ser muito útil, com certeza. A minha intervenção é apenas só para tentar perceber o seguinte: o modelo em que vai funcionar este projeto, se vocês já têm exatamente uma ideia da periodicidade de reuniões, de um programa de trabalhos, se vai ser por áreas, por setores, como estava agora a Joana a referir, ou se vão ser equipas multidisciplinares, isto também para nos organizarmos aqui internamente para perceber quais os elementos que devemos já direcionar para este tipo para este projeto. Joana, em princípio, força. Sim, sim. Sim, nós queremos funcionar por áreas porque achamos que assim, exatamente internamente dentro das câmaras municipais podem dizer, pronto, agora durante os próximos 2 meses vai ser esse bloco e então vai ser tal e tal pessoas que vão ser mobilizadas e as outras podem então fazer o trabalho já muito que têm no dia a dia, não é? Porque o projeto vai naturalmente, não temos ainda data final, não temos, temos umas vontades, mas sabemos que frente aos vários períodos do ano, os municípios não têm sempre a mesma disponibilidade, por isso não podemos esperar ter o mesmo contributo e a mesma atenção, vamos dizer, ao longo do ano. Por isso nós queríamos inicialmente termos reuniões 2 vezes por mês, mas temos medo que seja um bocadinho demasiado frequente. Exatamente, demasiado frequente para os municípios. Está lá fora frio. Está frio, está. Por isso vamos tentar então termos aqui talvez uma periodicidade mais um bocadinho mais longa, mas que também vai ser adaptado em relação ao momento do ano, não é? Sabemos que durante o verão é complicado, durante os períodos de Natal é complicado, pronto, então vamos tentar nos adaptar. Isso também é a nossa força, acho eu, da nossa relação de proximidade com os membros da rede, é que também podemos falar muito livremente e tentar adaptar-nos uns aos outros. Mas sim, tentar, pronto, todos os meses vai ter pelo menos alguma coisa em relação ao tema, não é? Os grupos, isso vai ser com o grupo focal. Agora, com o grupo alargado, estamos a prever que em cada 2 ou 3 sessões com o grupo focal seja feito com o grupo alargado. Ou seja, com o grupo focal as discussões vão ser muito no desenvolvimento concreto, não é? No afinamento do trabalho, na tomada de decisão interna e uma vez o produto, o bloco mais ou menos finalizado, mais uma vez não gosto da palavra finalizado porque temos sempre possibilidades de melhoria. Aqui chamamos então o grupo alargado para comentários suplementares e se vemos que há alguma coisa mesmo que não funciona, eventualmente retomar a questão do bloco e rever em profundez. Uma nota importante é que isto também nos serve em dois propósitos, todo o trabalho que temos vindo a fazer. Uma parte disto, obviamente, tem que ser alavancado na experiência e nos dados que nós já temos, e, portanto, vai nos permitir também uma reorganização daquilo que temos feito, e, portanto, mas uma segunda dimensão é um incremento de indicadores e de qualidade daquilo que vamos fazer, e, portanto, o nosso objetivo também tem este interesse, não apenas de
fornecer esta nova iniciativa, mas melhorar o ISM e melhorar aquilo que vamos oferecendo, nomeadamente é uma experiência também de fazer transbordar o ISM mais que já temos em alguns municípios, em termos de conteúdo e de informação que recolhemos, para mais municípios e, portanto, ir expandindo um pouco as boas experiências que vamos tendo por todo o país. E, portanto, é mais uma rua de dois sentidos, não é? Portanto, por um lado, oferecer e disponibilizar um novo serviço que seja útil às entidades, por outro lado, recolher informação e melhorar essa a informação e a qualidade daquilo que vamos fazendo. E a ideia é ir sempre com camadas de aprofundamento cada vez maiores, portanto, conseguir chegar mais fundo em várias iterações. E daí aquilo que a Joana estava a dizer, quer dizer, começando com áreas temáticas e depois aprofundando as matérias em cada uma dessas áreas mais temáticas. E, portanto, é uma lógica de iteração e de aprendizagem de melhoria, portanto, e é isso que nos permite ter alguma confiança de que vamos avançando, vamos progredindo. Não podemos é ficar parados neste contexto, sobretudo com um grande ponto de interrogação sobre a nossa cabeça. Quer dizer, vamos tentar cortar o ponto de interrogação às camadas e responder desta forma. Sim, permite-me falar, Ricardo. A questão é que nós pronto, achamos que a Agenda 2030 é uma fantástica linguagem comum, mas nem sempre adaptada no reporting das organizações, não é? Porque temos algumas metas que vão falar, ou alguns ODS mais virados pela questão das organizações, como o 16, como já falámos, não é? Mas aqui então é mudar a câmara de sítio para podermos aqui fazer uma imagem das atividades da Câmara Municipal mais alinhada com o modelo de funcionamento da mesma, que nem sempre os municípios se revêem dentro da Agenda 2030, não é? E daí o facto que nós queremos que isso sirva mais tarde para a nossa questão das organizações sustentáveis, com o IDM, o Índice de Desempenho Municipal, e a questão do ISM Eficiência, não é? Isso irá também beber ali. Muito bem. Mais questões, mais dúvidas que queiram colocar? Aqui a ver a lista das presenças. Temos um conjunto alargado de municípios que fazem parte da rede: Águeda, Braga, Valongo, Lagoa, Lagos, Loures, Sintra, Pombal, Porto, Torres Vedras, Famalicão. O F de Sintra também está presente. Depois estão, fora da rede, Albergaria, Cadaval, Cantanhede, Faf, Lajes do Pico, Lourinhã, Passos de Ferreira, Ponte de Lima, Reguengos de Monsaraz. Estão também o IAPMEI, a ABAI, a CCDR de Lisboa, do Algarve, Associação de Municípios do Corredor do Rio Lessa, o nosso Rio Lessa, o IPCB, o ISEC de Lisboa e a APSER, são as referências que eu tenho aqui. Uma saudação a todos e a expectativa de que se juntem a nós nestes seminários mensais. Já agora uma nota que também estamos aqui a fazer contas ao seminário de março. Ele não poderá ter lugar na última quinta-feira do mês, porque é quinta-feira santa e, portanto, estamos já em período de Pascal, no período de Pascal, e, portanto, entrará aqui numa dificuldade de prática de execução, mas ficará para o mês de abril, portanto, vamos ter que saltar o próximo mês por causa deste dia. Enfim, este ano estamos a ter um ano peculiar com o 29 de fevereiro e, portanto, em março também somos apanhados pela Páscoa. Muito bem. Não sei se tem mais questões que queiram levantar, sobretudo não sejam tímidos, não. A ideia é que haja aqui também um espaço de diálogo bem aberto e, portanto, como a Joana explicou, a ideia não é cingirmos estas atividades à rede neste contexto. A Isabel pede-nos para
partilharmos o link para as normas. Eu enviei as normas já para a Filipa e para a Joana para poderem partilhar juntamente com a apresentação, que enfim é muito curta e não tem muito conteúdo, mas e também acrescentei uma coisa importante às normas que são os apêndices técnicos da norma, e isso é importante por um contexto, é que, sobretudo da norma 2. A norma 1 é geral. Atenção que esta é para as empresas e não para, portanto, ainda não é para empresas públicas, nem, nem entidades estatais. Repito que isso ainda estará a ser discutido, ainda irá ser discutido, provavelmente com normativas comunitárias primeiro e depois a sua adaptação, e, portanto, temos para alguns anos. O problema é que, independentemente disso, repito o que disse, muitas das entidades públicas e das empresas públicas já vão ser chamadas a responder dentro das cadeias de valor que estão definidas, sob pena de não poderem ser clientes ou fornecedores de entidades que já estão a precisar de reportar. A primeira norma é sobre requerimentos gerais de reporte de sustentabilidade. Eu só tenho a versão em inglês e, portanto, peço-vos desculpa por isso, mas também hoje em dia estas coisas já há muita inteligência artificial a traduzir estas coisas. E a segunda é sobre os reportes referentes ao clima. Há dois apêndices. Um deles é um protótipo de reporte, que eu também vou partilhar com a Filipa e com a Joana, e o outro é uma nota técnica sobre o reporte climático também, e colocaremos os quatro PDFs no site do CESOP local com toda a informação. A vantagem eu, por acaso, se calhar até posso mostrar isto, ver se consigo aqui improvisar. O dito protótipo. Espera aí, que isto não é mais difícil que aquilo que eu pensava, mas pronto. Vou ver se eu consigo fazer isto. Julgo que consigo. A vantagem deste protótipo é que ele já dá alguns indicadores que as empresas podem colocar dependendo dos setores. Portanto, estão a ver que nem sequer é uma coisa assim tão bonita ou esteticamente quanto isso, mas depois, quando entra num conjunto de setores, que estão aqui, a partir de determinada altura, um conjunto de definições, quando entra num conjunto de setores, vai dizendo que indicadores e que métricas é que devem ser reportadas. E isto é interessante para termos em conta. Por exemplo, estou aqui a olhar para do calçado e do vestuário, eles estão a dizer que querem ter um reporte de origem dos materiais, das matérias-primas que são utilizadas, a descrição dos riscos ambientais e sociais associados às fontes dessas matérias-primas. Aqui é só uma descrição dos riscos associados, e depois a percentagem de matérias-primas vindas de terceiras partes, portanto de terceiros, certificados por uma agência de sustentabilidade ou um padrão de sustentabilidade ambiental ou social. Portanto, que percentagem é que têm disto? E, portanto, estão a ver que, se forem fornecedores de matéria-prima de uma empresa destas, já vão ter que reportar, mesmo que não sejam a empresa que obrigatoriamente está a ser obrigada a reportar. Vão ter que reportar à empresa que tem que reportar o que está a fazer. E, portanto, eles vão-vos dar um conjunto de indicadores por setor, de todo o tipo de setores que aqui têm. E isto é interessante para nós vermos, por exemplo, por muitos destes, por exemplo, empresas de construção, empresas de infraestruturas, empresas de energia, estão aqui descritos todos os requisitos informativos que deverão providenciar. E eu sublinho a palavra deverão, porque não há uma certeza exatamente daquilo que tem que ser feito. E isto tem que ser entendido porque é que está a ser feito. E as consequências que isto tem. Isto, quando falamos de empresas privadas, o que nós explicamos aos empresários, aos alunos, aos estudantes das áreas da gestão, é que o não reporte disto pode introduzir um risco de mercado significativo, porque os consumidores estão atentos a estas matérias.
E no caso de políticas públicas, os consumidores são os cidadãos, são os contribuintes, são os eleitores. E, portanto, também estarão atentos a estas matérias num futuro próximo. Até porque são de gerações que estão atentas a estas matérias e convém que estudem as matérias em vez de recorrerem ao balde de tinta. Mas a lógica é de capacitação da sociedade em todas estas áreas. Mas sim, vamos disponibilizar links para todos estes ficheiros, que são úteis na tal transposição dos elementos. Para quando tivermos as normas estabelecidas. Sim, é a nossa ambição ir buscar o melhor que é feito ao nível do privado para nos inspirar. Para nos inspirar e aplicar. Exatamente. Até porque não temos outras referências nesta altura. E Também é verdade. como estão a obrigar as empresas privadas a fazer isto antes, mais vale aprendermos com eles. Exatamente. Será muito pouco concebível que a norma pública se afaste muito da norma privada. E devo dizer uma coisa que por acaso me esqueci de mencionar na minha apresentação, que é uma das grandes vantagens que nós temos em relação aos municípios, e já agora em relação aos países, aos Estados, é que esta questão da sustentabilidade originalmente foi montada para eles, para os Estados, e nós já fizemos o trabalho de transposição para os municípios. E, portanto, as empresas não têm o mesmo quadro de comparação de sustentabilidade que há nos países ou que há e que já há nos municípios. E, portanto, essa vantagem nós temos. Ou seja, já temos um ponto de chegada que as empresas não tinham nestas matérias. Mas podemos acabar mais cedo hoje, se não houver mais questões. Joana, um comentário final? Não, só relembrando mais uma vez que estão muito bem-vindos para integrar esse grupo de trabalho. Achamos que mais perspectivas diferentes, mais também tipo parceiros diferentes, partes interessadas diferentes, possa ser só pode enriquecer o nosso trabalho. E por isso relembrar o nosso e-mail, cesopa@ucp.pt, para eventualmente manifestar interesse em participar, com nenhum compromisso, não é? Ninguém é forçado a nada, mas qualquer participação voluntária será muito mais do que bem-vinda. E pronto, agradecer a presença a todos e esperamos ver-vos em breve. Com Obrigada. este conteúdo ou com outro depois no mês de maio, no final do mês de maio, quando tivermos o próximo INDEL, depois desta interrupção para a Páscoa, vamos ter um período de quaresma bem ocupado aqui do nosso lado nas sondagens com as eleições, e do vosso lado também, com preparações para as eleições e para um ano que se avizinha bem conturbado em muitas áreas. Cá voltaremos em maio. Uma boa e Santa Páscoa para todos, e ficamos em contacto. Muito obrigado e até breve. Obrigada.